Estamos ao vivo. E aí, meu amiguinho? Agora eu falo. E aí? Está de boa? Eu tô de boa. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Me Arrume. responde uma coisa. Você tá ouvindo uma musiquinha? Bem de leve. Só se eu paro pra prestar atenção na música. Ela tá bem longe. Então tá ótimo, é assim que eu gosto. Agora eu me ouvi. Agora eu te ouvi também. Tá. Eu estava com algumas abas abertas aqui, então eu tava com muito som na minha orelha. Eu acho que agora eu configurei certo. Então tá. Deixa eu. Testa comigo. Aumentou aí? Baixou. Tua Você não voz, tá ouvindo nada. inclusive, junto. Nada. Nem que eu preste atenção. E agora? Nada? Nenhum som? Não ouço nada. Então tá bom. Fechou. Com o teste feito, sejam muito bem-vindos à nossa live do Clube de Leitura dos Dois Nerds de uma Bíblia, ao vivo aqui com vocês agora. Eu sou o Beto e é muito bom estar aqui com vocês. E aqui comigo eu tenho o meu segundo nerd, minha contrametade, Que Lucas. lindo. Que E bonito, aí, né? povo? Ah, eu Que gostei, legal. cara. Foi top. Dois nerds e uma bíblia no ar aí com vocês na nossa primeira live do Clube de Leitura. O Isso Hobbit. mesmo. O Hobbit, um livro maravilhoso. Mostra seu Hobbit aí, amiguinho. Meu velho, cara. Eu ainda na antiga tradução, da O Martins meu Fontes. também, só que o meu é do filme. Ah, o teu é. Embora eu gosto do meu, da minha do meu. Teu tem ilustração colorida, cara? Tem as ilustrações coloridas? Deixa eu ver, tem, ó, Ah, bonito, bonito. É a é mesma bonito. ilustração que o meu, então. Tem que ter ilustração, não adianta. Caiu o marcador de página aqui, ó, o marcador de página. Isso é um crime. Não, por quê? Isso é um crime. Isso aí é pra estar num deck. Tem que marcar as páginas, Olha meu que amiguinho. imagem linda, cara. Olha que imagem linda do Smaug. Isso aí é bom. Que Eu bonitão acho demais, que, cara. né, isso que é o livro físico, né? Eu tenho apego Ter o com o livro físico. físico. Pois é, eu gosto do e-book, mas alguns livros. Eu quero muito o Tempestade dos Reis, né? Do Brandon Sanderson. É Aham. mais de 1000 e poucas páginas, só que o livro físico tem tanta coisa que eu vou ser obrigado a ter o físico desse, não adianta. Ou vamos mandar um olá pro nosso querido Erlan Tostes, que já tá aqui conversando com a gente no chat. Grande Erlan. Nosso amigo do Ovelhas Elétricas. É um leitor fraco de Tolkien, é fraquíssimo, nem gosta. Leitor fraco de qualquer coisa, um péssimo nerd. Um péssimo nerd. Mas a versão dele não tinha figurinhas, as figurinhas são legais. Rapaz, são. Eu não sei se essas aqui são as originais do Tolkien, porque o Tolkien lá atrás, quando ele lançou o Hobbit, ele fez ilustrações em preto e branco. Na época, né, não tinha muita opção colorida. Não Faz sei sentido. se são as ilustrações originais. Teria que dar uma olhada aqui nas bagaças aqui. Deixa eu ver se acha alguma coisa aqui. Eu sou péssimo lendo ficha catalográfica. Sei lá. Não sei. Mas assim, de fato é isso, né? Os livros vão saindo, vão tendo várias versões, às vezes algum outro ilustrador interage na obra. Esses daqui eu duvido muito. Às vezes, assim, por exemplo, nesse aqui meu, essa daqui é a contracapa dele, né? Eu já abro o livro, ele já vem com isso daqui. Às vezes esse daqui era o do Tolkien e o que tá dentro não. Apesar que tá indicando, o meu tá indicando ilustrações de Tolkien. Ah, tem na frente aí alguma coisa? Bem na Deixa eu ver se o capa, meu bem tem na alguma capa. coisa. Tradução, revisão técnica, coordenação. Ah, Nossa, cara, não mas tem nada aqui no meu. se essas ilustrações bonitonas aqui são dele, o cara mandava bem, hein? Cara, ele era muito bom, pelo que eu já li nas biografias. O cara é bom. A Olha, minha também tem esse mapinha, só que tem uma letrinha colorida vermelha. Igual Embora esse Fenda, mapa desenhadinho aqui, por ele. esse mapa aqui comparado ao do Senhor dos Anéis é pouca coisa, né?
O Senhor dos Muito Anéis é interessante lindo pensar demais. que foi ele. E já falando dele, então a gente vai. Já vamos entrar no nosso assunto. Gente, clube de leitura, é muito bom estar aqui com vocês. A gente está com essa proposta de ler os livros, de estar. De gerar isso, porque assim, a gente sabe que a comunidade nerd cristã quer falar. A gente está aqui porque a gente quer falar. Então a gente quer também abrir esse espaço para vocês participarem com a gente, para vocês falarem com a gente. E aí também faz um pouco parte da nossa decisão de vir aqui, no caso hoje na Twitch, mas posteriormente a gente vai para o YouTube, onde é um local onde a gente vai conseguir gerar essa conversa de uma forma mais até representativa, porque o vídeo vai ficar disponível lá para o pessoal ir comentar, para a gente gerar isso mesmo, porque a gente quer ler, quer ouvir a opinião de vocês. A gente tem alguns insights enquanto a gente vai lendo, enquanto a gente traz para vocês, e eu tenho certeza que você vai ouvir do podcast, você vai ouvir a nossa conversa aqui, e você vai ter coisa que você quer falar e você não vai ter chance. Mas aqui você pode, você vai lá no chat, escreve no chat com a gente, ou depois, quando ficar no YouTube, você vai ter a chance de escrever. Então, a gente quer realmente que isso se torne algo da comunidade nerd cristã. Fala bonito, né? Comunidade nerd de cristã. É É um nome maravilhoso. de E Dá um nome de também, se igreja. não. Uma igreja boa. Mas se não, além do YouTube, você pode entrar lá também. Nós estamos regularmente lá no Instagram. Segue a gente lá, Dois Nerds Uma Bíblia. E se você tiver algum interesse em ver parte desse conteúdo desse clube de leitura lá também, só mandar uma mensagenzinha pra gente. Com certeza a gente vai te responder e vai produzir alguma coisa para lá também pra gente poder discutir por lá. E também, se quiser que a gente fale num podcast, podemos Por falar que também. não? Só mandar pra gente lá. Por que não? Se vocês quiserem que o Orlan fale também nos ovelhas, manda aqui que ele tá vendo e ele vai falar disso também nos ovelhas. Eu vou jogando tudo, terceirizar aqui conteúdo. É bom. Vamos lá, então. Até porque, amiguinho, eu tava dando uma olhada hoje, né, pra saber o que tipo, o Aham, pessoal já produz sobre o Hobbit. E confesso que tive muita dificuldade de encontrar conteúdos da nossa área da teologia falando do certo. Hobbit, nesse âmbito mais leigo. Tem até Aham, algumas pessoas que falam sobre o Hobbit mais do ponto de vista da literatura. Tem algumas pessoas que falam, que não é nossa área, né? A gente gosta de ler, mas não somos da área da literatura. Tem alguns que fazem uma ponte com a filosofia, tem um ou outro ali, mas não é muita coisa, não. E tem muita gente falando do filme. Né? certo. Filme tem muita gente falando, crítico de cinemas aí falando sobre o filme, e aí fazem um comparativo com o livro. Imagino que Mas falando mal. falando num ponto de vista teológico, confesso que eu encontrei pouca coisa. Então, talvez Eu acho seja que o algo pessoal. interessante aí para nossa comunidade. É, a tendência, eu acho que geral, acaba sendo o Senhor dos Anéis, né? Porque é um texto mais conhecido, os filmes também tiveram um impacto maior, e confesso que é propriamente na leitura, eu estava até comentando com o Lucas mais cedo, eu também tenho mais facilidade de fazer vinculações necessariamente teológicas com o Senhor dos Anéis do que com o Hobbit, mas a gente consegue encontrar, dá para cavar, né? Ah, dá. Tem muita coisa no Hobbit, cara. Só que, lógico, né, o Hobbit ele tem uma proposta um pouquinho diferente do Senhor dos Anéis, né? Mas dá. O Erda atacou novamente. Ele já tocou com o quê? Ele atacou. O Homem de Ferro marcou muito a carreira do Hobbit Downey Jr. Ai. Isso, obrigado. Gente, Ai. essa é o tipo de participação que a gente quer, tá? Ai. É isso que a gente tá aqui para isso. Dói na alma. Dói demais Ai, ouvir isso. Deus, É isso muito bom, aí. muito bom. Com Muito bom, essa. Erlan. Cada vez pior. Muito bom. Ai, Deus. Vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre o Hobbit. E antes da gente entrar no livro, vamos falar sobre Tolkien. E o Lucas prometeu se controlar, minha gente. Então vai dar certo. Eu Vai vou dar boa. tentar. Tá É, difícil. Claro, todo livro tem um contexto, todo livro tem um autor, alguns livros têm uma motivação, seja, por exemplo, comercial ou não. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, e o Lucas fez uma pesquisa forte, extensa, tá com o assunto ali preparado pra gente, né? Então, vamos lá. O Hobbit de Tolkien. Gente, Tolkien é um dos meus autores favoritos. Quem acompanha nós dois nerds já sabe disso, né? Cara fantástico, filólogo. Não sei quantos conhecem essa profissão, né? Mas é o cara que estuda línguas, né? Na área aí das letras e tudo mais. Cara é especialista em anglo-saxão,
que é o inglês antigo. Não lembro que período do inglês, mas é o inglês antigo. Então é uma área bem específica, né? E o Hobbit nasceu. Ele estava tentando uma vaga numa universidade. Não lembro se já era em Oxford ou se era em alguma outra universidade. Ele estava tentando trabalhar. Porque apesar de Tolkien fazer muito sucesso hoje, o cara penou para conseguir dinheiro para viver. Foi muito difícil. Então ele era um professor, e como todo bom professor, ele precisava dar aulas para conseguir se sustentar, né? Ainda mais no contexto de guerras mundiais. E um dia ele estava corrigindo provas, e corrigindo provas, e corrigindo provas, e uma hora ele cansou de corrigir provas, e ele escreveu numa folha em branco, que ele viu no meio das folhas de papel dele lá de provas, ele escreveu: numa toca no chão havia um hobbit. Só isso. E ele Simples gostou. assim. Gostei. Isso foi lá em 1930, mais ou menos. E aí, final de 32, meados de 32, ele terminou a história, o Hobbit, e mandou para alguns amigos, galera curtiu, galera gostou, falaram, acharam Esses interessante a amigos, história. já era aquele grupo de leituras lá que eles tinham, aquele clube literário ou não? Cara, eu não acho que ainda não era o Lewis, né? Eu ainda não sei se era o Lewis já, mas porque o Tolkien ele teve dois grupos, né? Teve um grupo antes da guerra, que foram os primeiros amigos dele, aí alguns amigos dele foram para a guerra e acabaram falecendo, né? E aí depois da guerra ele conseguiu outro grupo que até envolveu alguns alunos dele. Então, Entendi. o Tolkien ele teve alguns grupos de estudo. Não me recordo se já era com o Lewis aqui no Hobbit. Perfeito. Mas o bom professor mandou para algumas pessoas, e nessas pessoas, que daí vai indo, né? Vai espalhando a história, vai indo de boca em boca a recomendação. Não tinha internet na época, então era meio que tudo por indicação, né? O pessoal vai falando, vai conversando, vai dialogando. Chegou nas mãos do senhor Ewing, da editora, a primeira editora que vai lançar o Hobbit. Qual que era o nome da editora? Eu vi aqui na ficha catalográfica do Hobbit. Deu branco a editora. A George Allen and Ewing. Chegou na mão do editor da Unwin e ele deu pro filho dele. O filho dele era criança, né? Era uma obra infantil, né? O Hobbit. É uma obra infantil, né? Ele deu pro filho dele, e o filho dele se apaixonou, e pela indicação do filho, que na época tinha uns 10 anos, o Unwin falou, então vamos lançar. E aí saiu a Caraca, primeira tiragem do Hobbit, 1.500 cópias apenas. Na época estava tendo racionamento de papel, né? Porque era período de guerras. Então não tinha muito papel na Inglaterra. Inclusive o livro ficou indisponível em vários momentos por causa disso. Mas foi lançado e foi um sucesso de vendas. Tolkien decolou com o Hobbit. Foi ali com o que ele Hobbit. começou, com o Mas ele Hobbit. já tinha uma produção. Assim, no sentido de. Já. Eu sempre esqueço o nome do livro lá, que é a bibliazinha dele. Não, o Silmarillion ele já Ele tinha, já mas tinha escrito o Silmarillion? Ou pelo menos alguns contos? não, ele já tinha escrito a mitologia dele, ela já estava desenvolvida, bem desenvolvida. Uhum. Mas ele não tinha publicado o Silmarillion, que o Silmarillion vai ser publicado só póstumamente, né? Porque o Tolkien é muito perfeccionista, então ele vai ficar tentando deixar o Silmarillion bem bonitinho. Certo, não consegue. E não consegue, daí ele morre antes de deixar bonitinho. E aí é o Christopher, né, o filho dele, que vai lançar. Mas ele já tinha a ideia do Silmarillion, porque o Silmarillion, a primeira coisa que ele vai escrever é um Silmarillion, né? A Certo, história isso. do. É a última história do Silmarillion, que é o Earendil. Vai ser as primeiras produções do Tolkien. O Hobbit vai vir depois. Uhum. Vai vir assim, é literalmente do nada. Ele está Ok. corrigindo provas, é algo muito estranho. Ele está corrigindo provas e do nada ele veio. Era uma vez certa vez numa toca havia um hobbit. É isso. Perfeito. E essa frase que, por sinal, foi tema do nosso cast que foi lançado hoje, não é mesmo? Foi o que Inclusive, gerou o cast de hoje de começos marcantes, porque é um começo muito marcante da história da literatura. Quem tiver curiosidade depois, ouve o nosso podcast sobre inícios marcantes. que por sinal Mas tá muito bom, amiguinho. Não é por ser nosso podcast, mas eu gostei muito do nosso podcast de hoje. sabe que eu me arrependi, né? Não querendo Gostei entrar muito do muito. episódio. Eu me arrependi de algumas coisas que, quando a gente entrou na parte de jogos, eu devia ter falado sobre outros jogos e eu não falei. Mas tudo bem, isso é outra história. É, mas é engraçado como foi algo sutil na vida dele. Ele não estava planejando, ele não estava querendo fazer algo assim. é, Sabe, ele não pensou assim, isso daqui vai me dar dinheiro, por exemplo. Ele simplesmente, pô, deixando ali, talvez para relaxar um pouco de corrigir as provas, deixou a mente dele fluir e escreveu algo que é tão, hoje no mundo da literatura, é tão importante. Então, isso me leva já a pensar em
que os pequenos detalhes são importantes. Às vezes a gente está esperando o perfeito, a gente está esperando uma coisa, não, porque eu tenho que ter uma ideia. Anota tudo, anota pequena coisa, assim, foi uma coisinha tão simples ali, mas, pô, marca tanta vida de tanta gente, né? Sim. E o Tolkien, ele tinha a única preocupação, acho, mais intencional dele, e isso foi lá quando ele começou o Silmarillion, é que ele queria construir uma mitologia para a Inglaterra. O Tolkien era fascinado por mitologias e ele via que os ingleses, né, não tinham uma mitologia própria, só roubavam, segundo ele, mitologia alheia, né, dos celtas e tudo mais. Por Uhum. exemplo, a lenda do Rei Arthur e tudo mais era uma coisa que ele admirava muito, mas ele falava, pô, isso não é nosso, né? Tem muita coisa que veio dos celtas, a gente tinha que produzir algo nosso. Mas o Hobbit não estava vinculado necessariamente a essa mitologia ainda, né? Porque daí o Tolkien ele vai produzindo esses elementos isolados e durante a vida dele ele vai fazendo ligações entre esses vários contos, essas várias histórias. Os mais conhecidos é o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas há muitas outras produções do Tolkien que inclusive ele não finalizou, né? E estão espalhadas aí. Hoje, graças a Deus, a gente tem um grande grupo de estudiosos, né, inclusive o Christopher Tolkien, antes de falecer, fazia parte deles, que tem juntado esses rascunhos do Tolkien, esse monte de escrito que o Christopher guardou, e vem tentando encontrar ali um nexo nas histórias para tentar produzir mais conteúdos, para ver se a gente consegue ter uma noção maior do que o Tolkien imaginava para a Terra-média. Ah, certo, perfeito. E o Tolkien, então, várias coisas, várias construções. É interessante entender o contexto em qual ele escreveu tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, né? Ele não teve uma vida fácil. A gente sabe muito bem disso. Então, ele começa então a escrever o livro dele ali, ao acaso, mas realmente, como foi esse desenvolvimento, tiveram outros elementos que entraram ali para ele se inspirar, talvez, alguma coisa assim. Só antes de você falar mais um pouco, meu amiguinho, Cássio, bem-vindo aqui à nossa live e realmente você vai levar muito spoiler. Vai tomar spoiler porque a gente vai ter Cássio, aqui meu uma grande sessão de aluno falar Cássio. só sobre o livro, então a gente vai dar muito spoiler para a história. Mas não tem problema, a história, mesmo com Mas, spoiler, é boa rapaz, de se ler. não perde a experiência. A história é Não um maravilhosa, pouco, pode levar spoiler. Você vai ser nem um pouco. Até feliz. porque a gente também não vai dar tantos detalhes e a forma como o Tolkien escreve é maravilhosa, não é mesmo? Mas Sim. falemos então desse contexto dele, desse desenvolvimento do livro agora. Cara, o livro vai ser no meio de guerras mundiais, né? É um livro que não vai nascer num contexto muito legal, né? O Tolkien ele vive num contexto de guerras. O Hobbit não tem muitas guerras no Hobbit, na verdade, é só lá no final, né? Quem lê só vai encontrar lá no final uma batalha, que é a famosa Batalha dos Cinco Exércitos. Também tem gente aí que viu os filmes e tudo mais, né? Então é mais um livro de aventuras. E ele tem um caráter mais infantil também, né? Não é à toa que o Unwin, quando ele vai receber os registros do Hobbit, inicialmente, ele vai passar para o filho dele ler. Porque, de fato, o Hobbit era uma história infantil. Não sei quantos dos nossos ouvintes já leram O Senhor dos Anéis, mas é gritante a diferença de O Hobbit para O Senhor dos Anéis. É gritante. Por exemplo, os elfos da Floresta das Trevas. Parece ser umas pessoas mesquinhas, gananciosas, nojentas. Parece até tem um ar de vilões, até em um dado momento, pela ganância. Quando você lê no Senhor dos Anéis, você repensa isso, né? Aí quando você vai para o Silmarillion, você volta a ter uma imagem ruim dos elfos. Então o Tolkien, dependendo da obra dele, ele dá várias facetas dos elfos para nós. Então é um contexto de guerras, tem uma dificuldade bem grande financeira, o Tolkien está sobrevivendo. Então ele sobrevive corrigindo prova, dando aulas em faculdade, aí depois com o livro, né? Mas ser escritor naquela época já não era um troço que dava dinheiro, e não é algo só de hoje, já naquela época era É, difícil, né? Ganhar dinheiro escrevendo. pois é. Mas ele vai ganhar grande visibilidade a tal ponto que pediram uma segunda edição, né? Eles queriam uma continuidade para a história do Hobbit, e é aí que vai ter a origem do Senhor dos Anéis. E é maravilhoso, inclusive, quando a gente lê na biografia do Tolkien, como ver essa transição do Hobbit para o Senhor dos Anéis, porque é um livro infantil, né? Então você espera que o livro continue numa pegada infantil, mas o próprio Tolkien fala que o livro, quando ele começou a escrever a sequência parece que foi ganhando vida própria. E quando ele olhou, já estava um troço nada infantil, porque o Senhor dos Anéis não é um livro infantil, não se iluda. Né? Até porque um catatal daquele tamanho não vai ser para uma criança ler. Só realmente pessoas adultas. Mas, cara, o desenvolvimento da obra foi rápido em comparação às outras. O Tolkien escreveu em 2 anos.
O Hobbit, né? Não foi um período muito extenso. E é um livro de aventura, cara. É uma história aventuresca, uma história na Terra-média. Mas é muito interessante isso, né? Demorou 2 anos para escrever o Hobbit. A minha versão do Sim. Hobbit tem aí o quê? 250? A minha tem 250 páginas, 2 anos. Eu entendo. Nossa, eu entendo da produção de um livro. Não, eu entendo que é difícil escrever um livro. Ué, temos um escritor entre nós, você entende Né? sim, pô. Porque o meu é bem menor do que isso. E eu levei aí, tudo bem que não é exatamente que eu levei 5 anos só nele, mas eu levei 5 anos para chegar nele. A um ponto que eu falasse, pô, beleza, eu posso mandar para frente de construção de mundo e tudo mais, estou feliz. Eu levei 5 anos. Então é muito complicado essa coisa da escrita. Mas se a gente for pensar em alguns livros, por exemplo, né, Harry Potter, onde a Rowling tinha que parir livros numa velocidade absurda, porque o público exigia, e cada livro maior, cara, é guerreiro, hein? Conseguir escrever. Tem um pessoal, assim, tipo Brandon Sanderson, que já anunciou que tá com mais 4 projetos. 4 projetos. E cada livro do cara é mais de 500 páginas. Cara, Stephen King, cara. Stephen King produz quanto É. por ano? É uma coisa insana Não. que esse cara Eu vou produz. mais no ritmo do Martin. Um a cada século. Ainda bem que você tá jovem. Se a sua história for longa, vai É. dar tempo de terminar. Não vou nem me arriscar numa história longa, senão não vai dar boa isso. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui nos nossos comentários. Que, cara, você não lembra da história, mas não tem problema, porque a gente já vai entrar na história e aí você vai pegar de volta aí na mente, vai voltar tudo. Eu mesmo também não lembrava muita coisa, daí a gente foi aí esse mês lendo o livro e já vai voltando. Então vamos lá, meu amiguinho, Inclusive, vamos entrar vamos no entrar, livro? né? Bora. Vamos Quer lá. começar? Começo. Até porque é a parte que eu vou me dar bem. Vamos lá. Então, o Hobbit, como o Lucas já deixou claro aqui, e é verdade, e essa diferença gritante entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. O Hobbit, ele é um livro infantil. E quando a gente pensa que ele é um livro infantil, não é que ele é bobo, mas é que ele é de fácil consumo e os temas a quais ele traz e como ele traz acabam sendo mais leves. Na própria, né, o Lucas comentou que tem a Batalha dos Cinco Exércitos, mas até na Batalha dos Cinco Exércitos a gente não entra efetivamente na batalha. Eu achei genial em como ele aborda a batalha ali, em como ele conta tudo o que acontece. Bem, vamos lá. O Hobbit, então, é um livro que se passa da perspectiva de um personagem chamado Bilbo Bolseiro, ou Bilbo Baggers, isso? Isso. Baggers. Baggers. Baggins, não é Baggers, não. Baggins. Baggins. Baggers é mendigo. Baggins, isso aí. Então, ele é um hobbit que mora no Bolsão do Condado. Eu vou até colocar aqui, meu amiguinho, pra ficar legal. Coloca, coloca. Ô, Leozinho! Leozinho tá com a gente. Leozinho, seja bem-vindo. Muito bom. Vamos lá. Então, aqui, ó. Eis o mapa da Terra-média. Para quem não conhece, bem-vindos à Terra-média. Na terceira era, tá? Primeira e Ai, segunda era outro. isso, na terceira era. Se eu fosse melhor de voz, eu faria uma narração mais Welcome to the Middle-earth. Vamos lá. Então aqui a gente tem o condado, meus queridos. É aqui que tudo começa. Ó. Aqui a gente tem a Vila dos Hobbits, certo? Uhum. O Bilbo, inclusive, mora aí, no centro mais ou menos dessa vila, por sinal, num morrinho bem alto, chamado Bolsão. O Bolsão, exatamente. O Bolsão é dele, né? É isso. Todo o Bolsão é dele. Isso. Ele é o Isso aí. Ou herdeiro. seja, ele é um cara de grana, ok? Uhum. O senhor Bilbo estava vivendo a sua vida tranquila de hobbit, que a gente pode resumir em comer, fumar e dormir. Tá bom? E de vez em quando receber visita, mas tem que convidar antes. Mas tem que combinar Raramente. antes. Raramente receber visitas. Mas ele recebe uma batida misteriosa na sua porta. E essa cena no filme é muito boa. Ele é atropelado por uma enxurrada de pessoas que ele nunca viu, nunca ouviu falar, invadindo a casa dele. Ele recebe a visita de Gandalf, o Cinza, o grande mago da literatura aí do Senhor dos Anéis, que a gente conhece. Me lembra a memória, por que o Gandalf foi para lá? O que fez ele ir lá? Os anãos, eles. Vai uma série de anãos, né? E o Gandalf, ele precisa. Os anãos têm uma missão. Eles querem retomar
o ouro na montanha de Eriador. Vai lá até Eriador, amiguinho. Eles querem ir até Eriador, desculpa, Erebor, que essa aqui é a montanha solitária de Erebor. Os anões foram expulsos de lá por causa de um dragão, o Smaug. E eles foram morar, volta lá pro condado. Eles foram morar, vai um pouquinho mais para a esquerda no condado, ali nas Montanhas Azuis, esses anãos. Aqui. E o Gandalf conhecia, né, esses anãos, eles são antigos, né, inclusive o rei dos anãos que moravam ali em Erebor está ali, né, que é o Thorin. E aí o Gandalf conhece eles e eles resolvem que eles querem retomar a terra deles, eles querem voltar para a terra deles, Erebor. Só que para eles entrarem lá, eles precisam de um ladrão, eles precisam de alguém que consiga entrar na montanha discretamente e consiga retomar a riqueza sem despertar a fúria do Smaug. E aí o Gandalf pensa, eu conheço alguém, os hobbits, eu conheço um hobbit que seria o ideal para isso. Só que assim, ele conhece o Bilbo só de ver, o Gandalf e o Bilbo ainda não são amigos, ele só via o Bilbo ali de vez em quando, que o Gandalf tinha um bom relacionamento com os hobbits. E aí ele vai lá e tal, fala pro Bilbo que é ele que vai ser o cara, o Bilbo fica horrorizado, mas algo dentro dele não deixa ele ficar quieto, cara. O chamado foi mais forte. O chamado foi mais forte. E é muito louco isso, né, velho? Porque não faz sentido. Não tem nada que leve ele a entrar nessa aventura, mas ele tem esse ímpeto. Cara, eu acho que ele deve ter vivido a vida dele muito tempo ali sem fazer nada, e aí, pá, eu vou pra aventura. E ele foi. E aí, se você conhece a literatura de Tolkien, ou os filmes do Tolkien, mas assim, se você conhece um padrão de anões, sei lá, em Anãos, a nova qualquer tradução da HarperCollins. anãos, em qualquer mídia, é um povo que não é conhecido por ser furtivo. Eles são bons de porrada, eles são bons de mineração. Em alguns lugares, por exemplo, o Warcraft, eles são bons de tecnologia, desenvolvimento de maquinário. Mas eles não são furtivos, eles são escandalosos, eles são atrapalhados em alguns momentos. Eles são pequenininhos, mas eles ocupam muito espaço. E essa cena em que eles entram na casa do Bilbo e eles ocupam a casa dele inteira é maravilhosa. E aí eles têm esse chamado e o Bilbo vai. E aí a gente tem aqui o que eu chamo de perfeito plot. Opa, cliquei uma besteira aqui, gente. Perfeito plot de um bom RPG. Né? Porque você tem uma missão e você tem uma janela, o que gera urgência. Então, eles têm essa missão de ir até Erebor, isso? Erebor, Erebor, montanha para solitária. isso, para ali recuperar o que eles precisavam recuperar. Mas para isso eles precisavam chegar lá no momento certo, do jeito certo, porque somente na lua certa que seria possível deles encontrarem essa entrada. Então você tem uma janela apertada, o que dá um senso de urgência. Isso E aí. aí, diante desse senso de urgência, eles vão para essa aventura. E aí, durante essa aventura, eles encontram diversos desafios e diversas personas. E aí essas personas representam alguns elementos que a gente precisa entender, né? O Bilbo, então, ele é o nosso herói. Vamos jogar ele dentro da jornada do herói. Ele recebe um chamado, ele dá aquela recusada, mas ele vai. O Gandalf, ele faz o papel do sábio. Então ele é o cara que vai instruir, que vai ensinar, vai até ali no começo. E a gente tem os anãos, que são o grupo que está com ele. Dentro da jornada do herói, a gente tem aqueles personagens que nós chamamos o Guardião do Limiar. Lembra dele, amiguinho? Lembra qual é a Ixi, função? rapaz, agora se forçou a barra. Saindo para além, tô longe da minha infância e adolescência. Ok. O Guardião do Limiar, ele é o semi-boss. Ele é o mini-chefão. Ele é aquele personagem que vai estar ali para trazer um desafio e vai fazer o nosso personagem evoluir de alguma forma. Aqui em Hobbit, eu gosto de pensar que um dos vários Guardiões dos Limiares, porque a gente tem diversos momentos na história, são os orcs, que tem uma rixa com os anões, e a história vai trazer isso pra gente. Nós temos os elfos, que apresentam um desafio para a história. Os Nós trolls, temos os trolls. tem os E nós wargs. temos o Smeagol. Cada um desses personagens traz algo de novo no Bilbo. Isso é muito legal.
né? O Sméagol traz uma guerra de charadas. Os Trolls obrigam ele a ser astuto na mentira, na conversa, em enganar eles, em estender o tempo. Os elfos fazem com que ele use, obviamente, o poder do anel, mas que ele consiga ali, liberar os anões e realizar coisas. Então, todos esses personagens desenvolvem ele. Todos eles servem para romper com aquele esse pacato hobbit do condado para alguém que efetivamente está fazendo a função de um ladrão. E é bem interessante, cada capítulo, para aqueles que eventualmente ainda não leram e talvez com essa live se instiguem a ler o Hobbit, né? Cada capítulo vai tratar dessas aventuras isoladas, né? É bem divididinho o Hobbit nesse sentido, é bem didático. E é bem interessante ver esse desenvolvimento do Bilbo de um cara confortável, né? De um cara realmente que gosta de comer, fumar e dormir, é o que um Hobbit faz. E você vai vendo, conforme vai passando a história, o quanto vai reduzindo as reclamações dele a respeito da viagem, da aventura. Inclusive, quando ele chega no final da aventura, que os anãos estão lá pressionando ele, né, para entrar na montanha e tudo mais, ele fala: pô, eu já fiz um monte de coisa que não estava na minha lista de atribuições, já fiz um monte de coisa que não era o combinado no contrato, que ele assina até um contrato e tudo mais, tá aí. Eu fiz um monte de coisa que estava ali no contrato, que não era o combinado, eu podia ir embora agora e vocês nem iam fazer nada. Mas eu tô gostando de ser esse cara aventureiro. Eu tô gostando de ser esse cara que... Eu tô gostando da minha sorte, né? A sorte é muito usada no livro todo, né? Não foi só o dom, teve o elemento da sorte. Daqui a pouco a gente pode falar um Demais. pouco mais da sorte aí. Mas é interessante a gente vendo o Bibo, ele se desenvolvendo e gostando da aventura. Apesar disso, chama-me muito a atenção que, mesmo gostando da aventura, a saudade do condado não sai dele. Em vários momentos ele fala: eu gostaria de estar na minha casa, em especial nos momentos de grande aperto. Então, apesar de amar a aventura, há um saudosismo no Bibo de querer voltar para o condado. O condado ele tem esse olhar paradisíaco, de certa forma, na história. Estou me adiantando um pouco aqui na mensagem do livro, mas o Mas condado ele tem esse olhar de descanso, de refúgio. É um lugar que todos querem estar. Quando você vê o condado no Hobbit, em especial no Senhor dos Anéis, que daí tem uma descrição mais profunda, é impossível não gostar do condado. Eu amaria o condado. Eu ficaria lá, eu passaria o resto da minha vida lá feliz. Que é muito bom morar no condado. É interessante ver que a saudade de casa, apesar do desenvolvimento do personagem, a saudade de casa é sempre presente no Bibo. isso. E eu acho isso legal porque é um personagem que ele tem um objetivo. Ele vai voltar para casa. Não é aqui um caso de alguém que, por exemplo, putz, a minha vila foi destruída, então eu não tenho para onde voltar. Ele tem para onde voltar. Então, ele tem uma visão pós-história. O que, fazer um contraponto rápido aqui, é muito diferente do Frodo, que apesar de ter um lugar para voltar, não acreditava na volta. O Frodo é um personagem que apresenta por causa da situação que é muito diferente, né? Mas ele apresenta esse sentimento de uma vez que eu completar minha missão, encerrou-se a minha vida ali, não tem mais nada para fazer, porque era uma tarefa muito mais penosa e pesada. Então a gente tem esses dois contrapontos até nos próprios hobbits, né? E o Sam Uhum, também, o Sam sempre acreditando em voltar, o Frodo não tanto. É interessante a gente uhum, pensar um pouco nisso. Amiguinho, você que sim. está com a história mais fixa na sua cabeça, quais são na sequência os desafios que eles enfrentam? É, Vamos falar de alguns aí. Ó, eles têm ali, vamos pro Mata dos Trolls primeiro. Acho que Mata dos Trolls é interessante a gente dar uma olhadinha nela ali. A Mata dos Trolls, tá aqui. Opa. ali em cima de Valfenda. Aqui, ó. A Mata dos Trolls é um desafio bastante interessante, até engraçado, né? Pra quem viu O Senhor dos Anéis, que é mais conhecido, eles mencionam, né? Eles passam por esses trolls no filme, se Uhum. minha memória não falha, porque no livro eu lembro que eles passam em frente. Mas acho que no filme Pelo também menos, tem uma cena pelo dos menos na trolls. versão estendida eles passam, que a última vez que eu assisti Passam? o filme foi na Ah, estendida e tava lá. então beleza. E aí, da onde vieram esses trolls e tudo mais, né? Foi das histórias do Bilbo, né? O Bilbo contou aquela história pro Frodo. Os trolls, eles são umas criaturas meio esquisitonas, né? E só que eles são fortes, apesar de burros, são fortes, né? E eles querem comer os anãos, querem comer o Bilbo e tudo mais. Então é um capítulo bem cômico. E aqui a gente já vê o Bilbo se destacando aqui na história, porque é o Bilbo que vai ser o salvador dos anãos aqui, usando da astúcia dele. É interessante a gente saber que o Bilbo, ele é o herói dessa história, mas ele não é um herói super forte, ele não é um herói super rápido, ele não é um herói que tem grandes poderes. Ele é um cara esperto.
E ele usa Exato. da esperteza dele para dar um jeito nos Trolls. Né, mas tem os Trolls, eu não tenho nada para destacar nos Trolls, aí logo depois é Valfenda, amiguinho. Eles vão ali para Valfenda. Então, isso eu não lembro. Eles chegam aí para Valfenda? Chegam, eles vão lá, eles conhecem o Elrond, né? Eles ficam um É. pouquinho de tempo ali. E ali em Valfenda é um outro refúgio, né? Valfenda é maravilhoso também. É outro lugar que eu ficaria o resto da minha vida. Valfenda é um refúgio na Terra-média, né? E aí, logo depois, eles vão atravessar as montanhas. Né? Vão Mas atravessar. Valfenda né? Vamos fazer uma diferenciação. O que é Valfenda, para quem está assistindo aqui e não conhece o Senhor dos Anéis? É a casa dos elfos. Mas de uma tribo específica de elfos? Cara, Valfenda não é exatamente uma tribo. Como explicar Valfenda? Tentando ser sintético na minha explicação do que é Sim. Valfenda. Os elfos eles se dividem em classes, tribos, famílias. Como é que é a divisão deles? Só isso. Então, aqui no Senhor dos Anéis ainda não, essa divisão ela não existe, nessa era não existe. Existem os refúgios dos elfos, então eles têm alguns lugares que eles habitam. Ok. Onde são esses lugares? Portos Cinzentos, Valfenda e Lothlórien. Esses são e a Floresta das Trevas. Então são os 4 lugares Certo. onde eles Então, habitam. aqui é um lugar mais amigável. Eles estão mais Isso. receptivos, tanto para humanos quanto para outras espécies. Então, é importante a gente salientar isso, porque há uma discrepância muito grande no tratar com os elfos daqui e com os elfos da Floresta das Trevas, que apesar de não serem criaturas ruins, são da Floresta das Trevas. Então, também tem uma mudança interessante aí, né? Até quem é o senhor de cada uma das florestas, né? Quem em Valfenda é Isso. o Elrond, né? Que é um sábio amigo do Gandalf, que é um dos viajantes. Gente, o rabo da Kiara, ela tá participando da live, ela tá bem feliz aqui. O Elrond, e o Elrond é um portador do anel também. Então ele conhece a maldade, ele é sábio, ele tem um conhecimento maior do que os outros. Já na Floresta das Trevas, o rei da floresta, apesar de ser um sábio também por ser um elfo, é um cara que não é dos sábios antigos, vamos dizer assim, para Sim. não entrar O em muitos Elrond, detalhes. ele vem aí de uma descendência númenoriana, criação do mundo, Segunda Era, estava na Guerra do Anel. Então ele tem uma bagagem, certo? Isso, ele vai ser irmão do ancestral dos Númenóreanos, né? Isso. O irmão dele é o. Esqueci o nome agora. É Mas o o- irmão dele vai escolher ser humano, aí vão surgir os Númenóreanos, e ele vai escolher continuar sendo um elfo. Então ele vem aí, então ele tem essa bagagem que o cara da Floresta das Trevas não tem, mas que a menina de Lórien Uhum. De Lothlórien. Pode abaixar um e pouquinho mais, Galadriel. a Galadriel, mas eu como que eu esqueci o nome da Galadriel? Aqui Aí em é Lórien, outra isso. sábia desse nível, assim, de uma das criaturas mais antigas da Terra-média. Inclusive a Galadriel é a mais antiga, porque a Galadriel ela veio Isso, com os Númenor, ela é Númenoriano hoje, Jesus, com os Noldor. isso. Ela São os elfos conheceu originais, né? isso, ela é a única elfa aí na Terra-média que conheceu o Além-Mar. Isso, perfeito. É E o aí, ser caso mais você antigo. tenha dúvidas, curiosidades, não extremamente canônico, mas uma boa contagem de história disso é Anéis do Poder. Isso aí. Não é 100% canônico, mas é uma boa representação disso. Mas Eles sana vão bem para os buracos da história. Isso. Ele vem para Valfenda e eles atravessam a montanha. Algo que eles fazem que o pessoal do Senhor dos Anéis não consegue fazer. O pessoal do Senhor dos Anéis tem aqui uma dificuldade em atravessar a montanha, e aí eles têm que descer, e aí eles vão por Moria, certo? No E Senhor dos aí de Anéis, isso. do Senhor dos Anéis. E aí de Moria aqui eles acabam vindo por dentro e param em Lórien, encontram a Galadriel. O pessoal do Hobbit consegue atravessar, mas aqui eles têm o primeiro encontro deles com os orcs, é isso? É aqui já? Cara, é na montanha que eles têm, é um pouco mais para cima, né, ali Aqui. de Valfenda, né? Eles vão sair um pouco mais no norte É ali. antes de Valfenda. Não, é depois. Eles estão cruzando depois. Eles saem de Valfenda e aí eles vão cruzar a montanha. Só que daí eles saem de Valfenda com estoque de comida, né, com bastante suprimentos, e aí eles acabam nas montanhas encontrando gigantes. Sim, temos gigantes também no universo tolkieniano. Os gigantes estão brincando ou brigando, sei lá o que eles estão fazendo, estão jogando umas pedras uns nos outros ali. E Certo. aí, gigantes jogando pedra uns nos outros vira um terreno perigoso. E aí eles acabam tentando se refugiar numa caverna e são surpreendidos com uma porta secreta que os orcs haviam feito ali
para justamente pegar de sopetão pessoas que cruzavam aquele caminho e às vezes se refugiavam ali. Aí eles vão entrar dentro da montanha e vão ser pegos aí pelos orcs. E temos mais um trecho aí mais longo, né? Porque são os orcs e depois o Smeagol que O eles vão Smeagol. encontrar E ali. aí é que entra Léo, que perguntou ali. O Léo acabou, não conhece muito do mundo do Senhor dos Anéis, tudo mais. Mas a porta abriu aqui. Então é Pode falar. aqui, vou falando, é exatamente aqui que eles encontram o Smeagol. Então aqui o Smeagol, ele ainda é o portador do anel. E ele tá ali naquele estado dele, na caverna dele, de consumo do anel, e ele fica, meu precioso, e o anel, meu precioso, e o anel. E aí é aqui que o Bilbo entra em contato com o Smeagol e rouba o anel do Smeagol. É um troço até interessante, abrindo parênteses aí, esse processo, porque o Bilbo, na verdade, ele encontra o anel jogado. É até, cara, é uma coisa que, lendo de novo esse mesmo Hobbit, eu fiquei tentando entender o que aconteceu nesse troço. Porque o Smeagol, o Gollum, ele tem um apego tão grande com esse anel, como que ele teve o descuido de perder esse troço? Aham. Então, o Bilbo, ele encontra o anel jogado ali de forma, vamos dizer assim, com a sorte, usando o termo que o Hobbit usa bastante, a sorte fez com que ele encontrasse o anel. E aí, quando o Gollum, tanto é que o Gollum tá naquele jogo de charadas com o Bilbo, e aí quando o Bilbo ganha o jogo de charadas, ele fala, eu já vou te levar no caminho, só deixa eu pegar o meu precioso, né? Só deixa eu pegar o meu presente de aniversário, que ele chama o anel de presente de aniversário. Né? E aí o Senhor dos Anéis depois explica o porquê que ele chama dessa forma. E aí ele vai até a ilhazinha onde ele mora e ele não encontra o anel. Aí que cai a ficha dele. Ah, então tem que ler o livro para entender, né? Porque o Bilbo faz uma charada É. que envolve o anel, né? E aí o Gollum cai a ficha ali e ele chega à É conclusão que foi o Bilbo que desesperado. roubou o anel, e ele fica loucão. Então é interessante, ele não pegou o anel depois de conhecer o Gollum. O anel, parece que o anel, o Senhor dos Anéis acho que fala isso. O anel Fala. encontrou o Bilbo. O anel que foi até o Bilbo. É muito doido essa função do anel, que ao mesmo tempo é algo inanimado, mas tem vontade própria, que o anel meio que percebe que é uma oportunidade de fuga, no sentido de que o anel tem o desejo de voltar para o Senhor do Escuro, o anel tem o desejo de voltar para Sauron, né? Uhum. E aí o anel aproveita, o anel se usa do Bilbo, mas tanto o anel, quanto o Sauron, quanto a Terra-média ainda não estão no momento de trevas, no momento para isso, mas o anel ali parece que busca alguém que vá tirar ele dali para em algum momento ele tentar voltar pro mestre dele. Mas essa não é a temática aqui, né? E eu acho que não era nem a ideia do Tolkien. Não, não era, porque ele não tinha tudo isso na cabeça. Ele depois é que ele É, vai chegar nessas conclusões aí. O Tolkien é fantástico, cara. Ele faz umas pontes de umas coisas que acho que. Eu não sei se alguém teria capacidade hoje de fazer essas pontes. pois é. Eu acho que aqui a gente pode entrar num ponto de como o Tolkien, ou como o Senhor dos Anéis, a Terra-média. Como é que é o nome da Terra-média? Tem o nome do mundo. Não, o Ah, não. mundo todo é Arda, né? O mundo todo é Arda. Arda. Então, Arda. Então, Uhum. como em Arda é representada a magia, e isso é muito interessante. Porque a gente às vezes está acostumado a lugares. Eu vou fazer os comparativos com Harry Potter, que é fácil. Harry Potter, a magia é muito visível. Vassouras mágicas, varinhas, poções, né? Vou lá, Dragon Ball. Dragon Ball tem o Ki, tem o Kamehameha. Tá. O Senhor dos Anéis, a magia, apesar de ser uma história de alta fantasia, a magia é sutil. A magia tá nas palavras, a magia tá no desejo, a magia tá no poder. Então a gente fala assim: a Galadriel e o Elrond são criaturas de grande poder. Tá, e daí? Eles saem voando, tacando bola de fogo? Não. Não é esse o grande poder deles. Mas eles são criaturas de influência, criaturas de sabedoria. Então, o anel ali, ele é o quê? Ele é um anel de poder. Ele é um anel mágico que traz um poder pro Bilbo efetivamente. Quando o Bilbo coloca o anel, ele desaparece. Uhum. Mas há algo na magia que cativa. Há algo na magia que, eu vou falar a palavra perturba, mas talvez não seja a melhor palavra, que perturba o natural, que altera a ordem das coisas. E é isso que consome, que cativa o Smeagol inicialmente, aí depois o
Tolkien desenvolve e essa ideia dele cria vida e desenvolve nessa ganância, mas aqui ainda é muito inocente. O livro não tem o objetivo de tratar esses pontos mais fortes, então aqui é muito inocente. Então é o quê? É o cativar da magia, é o cativar do diferente, é o sair do natural, é pelo menos essa leitura que eu faço, posso estar errando aqui. Cara, uma outra esse aspecto, na minha opinião, né, a magia, ela age muito no Senhor dos Anéis nesse aspecto mais interior, né? Uhum. Muita gente ela vai pegando esse comparativo que você fez com o Harry Potter, né? Você não vai ver uma magia jogando fogo, jogando rajada. Cara, eu lembro quando eu vi a Sociedade do Anel, que tem aquele confronto entre o Gandalf e o Saruman. Aí você pensa, nossa, vai ser uma guerra de magos, então vai ser um troço fantástico Sim. e fogo e tal. Nada. E eu acho até que aí o Peter Jackson, acho que ele até abusou ainda dos recursos, porque eu acho que se houvesse um conflito entre o Saruman e o Gandalf, seria um conflito intelectual, um conflito de conhecimentos. Porque no final das contas é isso que esse é o poder da Terra-média. Ele mexe com o teu intelecto, ele mexe com o teu coração, ele mexe com a imagem que as pessoas, que as criaturas têm de você. Né? Então, qual que é o poder do anel no Sméagol, por exemplo? É tentar despertar aquilo que é mais forte no Sméagol, a ganância. Uhum. Já pensou se o anel caísse na mão, por exemplo, de seres mais poderosos? Né? Seria terrível. Cair na Sim. mão de um Gandalf da vida. Não, se ele Cara, tivesse caído na tá mão de um ótimo. dos orcs que estava naquela montanha, Sim. já Então, assim, estaria é no Sauron. terrível. Cara, eu lembro do Isildur, né? Eu tava lendo os anexos também, dei uma lida nos anexos prévios das histórias da Segunda Era, antes de vir pro Hobbit. O próprio Isildur, né? Que vai ser quem vai decepar a mão do Sauron e herdar um anel. Essa é uma história posterior que o Tolkien escreveu, mas antecede o Hobbit. Cara, o Isildur é um grande homem, um grande nobre dos Númenóreanos. Em tese, ele deveria resistir muito ao mal, e ele vai resistir até aquele momento. Mas diante do poder do Uhum. ele sucumbiu. Ele sucumbiu Isso. ao poder do do Um aqui é o Um Anel, para quem não sabe, Um tá? E anel. o anel ele é chamado de o Um Anel. É estranho, mas esse é o nome dele. O Um Anel. Mas vamos avançar, amiguinho, que não é do Senhor dos Anéis, né? Vamos, Senão a gente fica aqui do Senhor dos vamos. E a gente Anéis. já tá aqui, já estamos há um bom tempo aqui falando, então vamos lá, até porque a gente tem que liberar Eu o acho que pessoal. acho que dá pra gente avançar até pra Floresta das Trevas, porque depois da Ah, montanha não tem muita coisa. Não tem... tem o Bior, eles conhecem aquele cara que vira urso. Tem sim. pois é. Eu lembro do Bior, mas assim como o Bombadil, na minha memória, é um personagem que existe, mas É eu não isso lembro aí. o que ele faz. O Bior, pra mim, ele é um personagem que eu sei que ele tá lá, ele tem a casa dele, ele é esse bichão. Isso. Mas Mas e é aí? isso mesmo, cara. Cara, é isso mesmo. É isso. Eles chamam troca-peles, né? Troca Pelo menos pele. na Martins Fontes eles traduzem dessa forma. E, cara, é um tipo de criatura misteriosa na Terra-média. Então, assim que eles Única, saem né? das montanhas, é única. Assim que eles saem das montanhas, o Gandalf leva eles até a casa desse Bjorn, e o Gandalf ali vai se despedir deles. Ali não, desculpa, na entrada da Floresta das Trevas que o Gandalf vai se despedir. Mas o Bjorn, ele é um troca-peles, ou seja, ele vira um ursão grande no período da noite. E aí o Gandalf até fala que ele não pode ser irritado e tal, que eles têm que ir devagar com o Bjorn, porque ele é muito gentil, mas ele tem um ritmo diferente, então não podem botar muita pilha nele. Mas assim, tem muito pouca coisa que o Tolkien deixou a respeito dos troca-peles. Então ele é tipo um Tom Bombadil. O que a gente sabe, ele é tão antigo quanto as criaturas mais antigas da Terra-média, então ele conheceu o mundo antes do mundo ser como ele é na Terceira Era. Ele é Uhum. muito antigo, ele é muito sábio, ele é muito poderoso, então as criaturas temem ele, tanto é que ele mora no meio num De uma deserto ali, clareira, né? tipo, é uma Aqui, né? clareira, Não é é, aqui? é nesse matinho aí, nessa planície aí, nessa planície, nesse matinho, nessa planície aí Ele que mora num lugar antecede. que teoricamente seria exposto a ataques de inimigos e Sim, coisas. cara, Mas ninguém qualquer. vai mexer com o cara. Exatamente. Então é uma criatura misteriosa, mas eu compararia aqui só para a gente fez a ponte com os refúgios, né? Então tem o Condado, que é um refúgio, eles até chegarem em Valfenda, que é o segundo refúgio, eles vão lidar com os Trolls, por exemplo. Certo. Aí de Valfenda, eles passam pelas montanhas, mais um desafio, e aí onde eles encontram refúgio? Na casa do No, Bjorn. o Lucas chama de refúgio, eu vou chamar de checkpoint. Pode ser, Pra salvar o jogo. mais Sabe, nerd.
a sala de save do Resident Evil, quando começa a E tocar aquela musiquinha e você já. Uh, ah, tô salvo. eu tô, eu tô na vibe da meditação do Fallen Order. O Pode ponto de ser. meditação. Fallen Order. Tá bom, vamos lá. E aí ele tem. E eu acho muito legal isso, porque tem o Bombadil, tem né, aqui a gente já viu O Bjorn. o Bior, tem os Ents. Apesar de eles serem mais efetivos na história, pra mim eles têm a mesma função. É uma criatura extremamente antiga que tá ali, ela tem uma missão pra cumprir, ela vai, cumpre essa missão e ela vaza. Então, mas assim, ao mesmo tempo, a participação desses personagens da vida e desenvolvimento dos hobbits, é sempre com os hobbits, é extremamente Uhum. importante. Eu acho legal essa. Se não foi de propósito, esse subconsciente do Tolkien de trazer esses refúgios e esses personagens de desenvolvimento que foge um pouco da jornada. Os hobbits, eles não têm um, sabe? Eles tiveram vários. Isso é Sim. muito legal. Vamos lá. Eles entram na Floresta das Trevas e, apesar daqui a gente não ter aquela aranhona lá do Frodo, Léo, aqui a gente tem as aranhas da Floresta das Trevas. Tem aí a sua. Eu acho que é o momento que os anões brilham um pouco mais, né? Acabam conseguindo Uma matar um curiosidade, pouco. amiguinho. Uma Ah, curiosidade, já que estamos em live, é sempre bom trazer curiosidade. Por que que o Tolkien usa tanto aranhas? porque é um bicho horrível. Gente, quem acompanha o Tolkien sabe que desde o Silmarillion, o grande vilão do Silmarillion, um dos grandes, é Ungoliant, que tem o formato de uma aranha. Aqui no Senhor dos Anéis tem essas outras aranhas que são descendentes da Ungoliant, que foi a primeira aranha das trevas. E a Sim. Laracna, né, que é a aranha do Senhor dos Anéis, também é uma descendente. São tudo parentes, essas aranhas. Mas por que aranhas? O Tolkien viveu uma experiência Hum, traumática na infância com aranhas. hum, E ele foi picado quando ele ainda era criança, e isso ficou marcado na mente dele. Então ele associa aranhas com maldades. Uma certo. curiosidade aí para quem quiser entender um pouco como funciona a mente do Tolkien. É uma curiosidade que eu compactuo, porque eu também fui picado por aranha quando pequeno e eu tenho aracnofobia Olha por aí, causa ó. disso. Vamos lá. Pronto. Então, Floresta das Trevas, a gente tem as aranhas e eles são salvos pelos elfos. Essa é a sequência, né? Salvos entre aspas, né? Não dá para chamar aquilo, se é que dá para Não, chamar aquilo de salvação. assim, ó, podia ser pior. Eles podiam ter virado comida, não viraram. Então, Quem salva, né, é o herói, né? Quem salva eles das aranhas inicialmente, só que daí para onde eles vão fugir? Não tem para onde fugir, né? Aí eles uhum. acabam parando onde, amiguinho, deu um troço aqui em você, na tua imagem. Minha câmera. Eu vou arrumar. Vai Ah, conversando. tá. Mas quando eles fogem das aranhas, eles vão encontrar elfos, né? Aí os elfos vão proteger eles, entre aspas, né? Na verdade, vão levar eles presos, porque o Thranduil, que é o rei da Floresta das Trevas, né? Inclusive, curiosidade, pai do Legolas, conhecido por todos nós aí no Senhor dos Anéis, o arqueiro que acompanha a Sociedade do Anel. Então o Thranduil vai receber eles lá, e o Thranduil é bastante ganancioso, né? Então ele quer saber o que eles estão fazendo ali na floresta, sem permissão dele. Há uma rivalidade entre elfos e anãos, ela existe há um tempo, né? Isso remete a conflitos da Primeira Era ainda. Então já há um conflito entre elfos e anãos. Então eles não são bem-vindos ali. E aí, novamente, quem vai salvar eles? Então o Bilbo salvou das aranhas, e o Bilbo é que vai dar um jeito de salvar eles do Thranduil. Usando o quê? O anel. O O anel. anel é o elemento aqui que ele vai utilizar, que o anel faz ele desaparecer. E aí o Lembrando anel. que ainda sem esse aspecto extremamente sombrio. É só um anel mágico que faz ele desaparecer. Ponto. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos classificando isso. Detalhe aqui, para você que viu o filme ou para você que não viu o filme, quando você ver o filme, essa é a pior parte do filme, tá? Porque aqui no filme, além deles trazerem o Legolas, ou como meu amigo fala, Legolas, não tá aqui, ele não tá no livro, não tem nada a ver, eles só quiseram capitalizar em cima da imagem do Orlando Bloom, que eu entendo. E eles trazem também um romancezinho ali com uma elfa, vivida pela Lily, Evangeline Lilly, que também não tem no livro, né? Não, foi da adaptação cinematográfica, mas assim, É, não é nem parte da adaptação, foi criado para adaptação. isso. Tipo, não foi uma interpretação de eventos não, tem nada a ver, tá? Mas tá. Tirando isso, a gente vai para primeiro momento que a história trata dos homens. Uhum. A gente Aí, tem a ó. cidade do lago.
Isso aí. Essa cidade, para quem não teria que remetermos à história, né, amiguinhos? Havia um tratado comercial entre os anãos de Erebor e os habitantes da Cidade do Lago, e os elfos. Então eram três povos que tinham um comércio ali. Isso. E aí o que que acontece aqui? É muito importante, a gente acabou não falando nisso, e eu vou falar rapidinho pro Lucas não falar, porque ele não vai ser rapidinho. Os Que horror. anões aqui, eles exploraram muito a montanha e eles enriqueceram muito. Então essa é uma montanha cheia de dinheiro, com um tesouro muito grande, até que eles encontraram uma pedra. Qual que é o nome da pedra? Arkan. Pedra Ah, Arkan. é tipo, cara, uma pedra que poderia virar um anel de poder, vamos colocar dessa forma. E é O por isso. Tolkien diz, curiosidade, o Tolkien Ai, diz lá que vai. só a Pedra Arkin vale toda a riqueza de Erebor. Aí, Fecha ó, viu? parênteses. É isso, esse é o nível. E aí, o Smaug, que é um dragão, e os dragões aqui vão naquela mitologia de eles gostarem de coisas brilhantes e gostarem de riquezas, ele invade, destrói aqui, assume o poder da montanha e mata todo mundo. E aí, quando ele faz isso, ele quebra esse tratado. O pessoal daqui, da cidade, dos elfos e dos humanos, que dependiam das riquezas que vinham daqui, também ficaram de mãos dadas, assim, atadas, eles não tinham o que fazer. Mas, quando os anões pediram auxílio, os elfos negaram. Esse é um pouco da rixa, né? Sim. E também É, tem a questão, principalmente a Cidade do Lago, os homens vão sofrer também opressão pelo Smaug, né? Porque o Smaug sim, ele vai acabar, ele tem que comer, né? Vai comer o quê? Vai comer uma da. Vai ser um tempo, fazia um tempo que ele não atacava a cidade. Para aqueles que leram aí com a gente esse mês, fazia um tempo que eles não atacavam a cidade. Mas por muito tempo o Smaug vai oprimir eles também com caças e tudo mais. isso aí. Caçando inclusive os animais deles, né? E aí, quando o nosso pequeno grupo de anãos chega na cidade do lago, Esgarote, seria assim a pronúncia? Acho que sim. Sabe que eu não sei? Ok. Acho que é isso, A Garol. cidade do lago, a gente tá tão acostumado a falar cidade do lago, né? É. Quando eles chegam na cidade do lago, eles encontram ali um descendente de um antigo guerreiro, guarda, sei lá, que tem uma flecha específica que vai ser necessária. Elemento de RPG, gente. Você cai exatamente no lugar que tem o item que você precisa para ver seu chefão. É isso. E aí, eles fazem um tratado com a cidade. A gente vai lá, acaba com os Smaug e volta com o dinheiro para vocês. E não é bem assim, não é mesmo? Não. Não é bem assim, não. Na verdade, a ganância é uma desgraça, né, gente? A ganância é uma desgraça, a riqueza é uma desgraça. E vai dar tudo errado. Não sei se dá pra te contar o final da história. Não sei se todo mundo terminou já o Hobbit. Daí, não, Pra não gente ir vamos dar spoiler caminhando do pro final. final. Mas o que que a gente tem aqui? A gente tem cadê meu irmão? Dois enfrentamentos importantes. A gente tem o enfrentamento Smaug, anãos, e a gente tem a Guerra dos Cinco Exércitos. O que é a Guerra dos Cinco Exércitos? Anãos, orcs, elfos, isso? Isso, humanos e orcs. E o quê? Os Wargs. vargs, aqueles Os Vargs, lobos que que os são os orcs lobos que montam. os orcs montam, exatamente. Que nos filmes sempre são mostrados como simplesmente simples montarias, aqui eles conversam, eles falam, eles têm uma aliança Isso. e tudo mais. E algumas das cenas mais incríveis do exército de cavalaria dos anões está nessa cena, e eu não vou falar sobre, mas é maravilhoso. Então, se você ainda não terminou de ler e você está aí na reta final da leitura, você vai gostar. E você não faz ideia do que eu estou falando, vai ler O Hobbit. No final das contas, quase tudo acaba bem e o nosso querido Bilbo volta para o Bolsão. Isso aí. Ele volta igual ele foi? Ah, não, né? Não, né? A Não jornada volta. transforma, certo? Cara, não só transforma. Cara, como dizer de Bilbo, né? Ele volta. Ao mesmo tempo que ele tinha uma saudade de casa, ele volta com saudade da aventura. Ele quer sair em outra aventura. O Tolkien ele é especialista em dualidade, né? E essa é a atualidade do Bilbo. O Bilbo ele passa o resto da vida dele no Bolsão, ansiando uma nova aventura, mas postergando ela por algum motivo. E o motivo eu vou falar qual que é. Não era hora. E, Simples assim. o... e ele volta, e aí quando a gente vê o senhor. Ele volta com o anel, é importante também fazer essa menção, tá? Ele volta com Isso, o ele anel. volta com o anel. Esse vai Por ser o quê? gancho.
Por que que ele volta com o anel? Porque o anel é dele, quase ninguém sabe que ele tem um anel, e quem Sim. sabe que ele tem um anel não faz a mínima ideia de que anel que seja, é só tipo, ah, beleza, ele tem um anel mágico. É, o anel do Bilbo, ele ainda não é um destaque no Hobbit. Ele é só um Exato, item mágico. É um isso. item mágico. Ele não tem a importância que ele vai ter depois no Senhor dos Anéis. A simbologia. Já há uma simbologia no Hobbit, mas não foi tão intencional como foi no Senhor dos Anéis. Foi perfeito. Amiguinho, mensagens do livro, né? Mensagens. A gente demorou tanto falando sobre o livro, mas nós temos diversos pontos que a gente consegue aqui vincular não somente a uma mensagem que seria assim, por exemplo, teológica, cristã, mas uma mensagem de moralidade, né? Ah, o Tolkien era um cara justo, vou colocar assim. O livro dele tinha mensagens, porque tem alguns livros que não têm mensagens. Você vai ler o meu livro, querido ouvinte, não tem mensagem. É só uma história. Olha, tem mensagem Sempre tem. lá. Algumas pessoas não têm o objetivo de contar uma mensagem, mas o objetivo de contar uma história. Mas o Tolkien, eu acho que ele tinha alguns princípios bem enraizados nele e ele queria falar um pouco disso. Uhum. Alguns desses princípios que eu acho que deu uma cortada aqui no Beto. Não sei se eu vou. Não sei se ele chegou a dar uma introduzida. Deu um troço Não, aqui. não introduziu. É Mas teu. um dos princípios que a gente destacou aí no Hobbit, acho que é a questão da simplicidade, né? Essa é uma lição que Tolkien dá em todas as obras dele. O herói da história não é o Capitão América, não é um Superman, não é um Homem de Ferro, não é um Thor. Cara, é um toco de gente, um hobbit. Uma criatura que fuma, come e dorme, como a gente já falou aqui. Esse é o cara que vai ser o grande herói de toda essa história. O Tolkien, ele tem muito isso, a valorizar a simplicidade. Isso tem uma pegada cristã, apesar de a gente não querer enfatizar só o âmbito teológico cristão, mas tem uma pegada cristã muito forte. Se tem algo que Cristo vai destacar muito em todo o Novo Testamento, é a valorização da simplicidade, da humildade, do ser servo e não ser senhor, é algo que ele bate muito no Novo Testamento. E a gente vê aqui que o destaque não é o Gandalf. Tem muita gente que valoriza Gandalf, né? Ah, Gandalf é o melhor personagem e tal. Cara, o Gandalf é um apoio aos personagens que o Tolkien quer destacar, na verdade. Exato. Né? Até porque o Não é o Gandalf é um principal. personagem complexo e poderoso demais para trazer Sim. vinculações humanas. E esses personagens, eles não são destacados na história. O Gandalf, o Elrond, a Galadriel, você não vê destaque nesses personagens. Porque são muito poderosos e o Tolkien não quer dar o destaque para os poderosos, ele quer dar destaque para os simples. Fazendo um comparativo aqui com o Senhor dos Anéis, é inevitável, né? Mas eu acho lindo aquela cena do filme, aí não tô falando do livro, do filme, aquela cena de Gondor, quando Aragorn é coroado, só que daí Tá. todos eles resolvem se prostrar diante dos 4 hobbits. Inclusive, o Aragorn é o primeiro, né? Ou a Arya, eu não sei, mas daí depois todo mundo. Porque na verdade é isso mesmo, cara. Quem foi o grande herói de toda aquela história dele foram aqueles 4 pequenos. Né? Se o Aragorn pode ter uma coroa sobre a sua cabeça e ser chamado de rei de Gondor, é porque aqueles 4 pequenos carregaram um fardo, em especial o Frodo e o Sam, um fardo muito grande. E isso é Muito lindo. grande. Isso é lindo. Próximo aqui, amiguinho. Próximo, vamos lá. Eu vou pegar um aleatório. A gente tem uma lista, Pega gente. A aí. gente tem pauta, gente. A gente fez Pauta, pauta. pauta, pauta, não é de uma Pauta. Não, pauta. pauta. A gente tem uma listinha aqui que a gente pode Uma escolher. pauta, assim, Ó, profissional. Erlan, aprende com nós, Erlan. Pauta, Erlan. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre. Porque, assim, querendo ou não, dentro da história a gente já falou alguns dos pontos aqui, mas ganância. Eu acho que um dos grandes temáticas desse livro é a ganância e não a ganância do poder, a ganância é a riqueza. Porque o Senhor dos Anéis traz a ganância do poder, porque o anel de poder. Aqui a gente tem a ganância da riqueza. Os anões, isso também é importante, os anões se deixam levar pela ganância da riqueza, enquanto os humanos se deixam levar pela ganância do poder. Eu
tô visualizando isso um pouco aqui agora, ou pelo menos um destaque em cada um dos livros. Como sempre, eu posso estar errado. Mas esse livro destaca muito bem a ganância, a riqueza, a ponto de haver, e eu não quero dar spoiler, mas haver situações complicadas dentro da história. Não há somente a motivação inicial, porque os anões foram tão gananciosos que cavaram muito na montanha e fizeram com que os Smaug fossem lá pegar a riqueza deles. Não. Durante o desenvolvimento da história, nós temos personagens que se deixam levar pela ganância, gerando consequências danosas. A história fala muito sobre isso. E aí, quando você mexe com a ganância deles, no conflito ali dos personagens, a gente tem algo que é o perdão, a gente tem algo que é a moral e o valor. Então, é um conflito mais moral do que é um conflito de guerra. Não é uma guerra que acontece ali, mas há uma discussão, há uma conversa aí, tipo, cara, olha, você fez promessas, a gente fez promessas, a gente decidiu fazer coisas, qual vai ser a sua decisão? Eu acho que o livro mostra muito bem isso, assim, que quem é ganancioso não acaba se isolando. Sim. E o final é muito trágico, né? Mostrando a ganância. Que a gente está tentando segurar o final aqui. Mas o final do livro ele mostra muito o preço da ganância. O que acontece depois da Guerra dos Cinco Exércitos ali é uma lição bastante densa, né? Um cara que a gente supostamente, durante toda a história, a gente pensa, pô, esse cara aí vai ser enobrecido no final, vai ser engrandecido no final. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Por O causa da que é ganância. semelhante ao final do Senhor dos Anéis, mas eu não vou falar sobre isso agora. A ganância, e a ganância, inclusive, é manifestada no anel também, né? O próprio anel em si, você querer ter em sua posse o poder do anel, ele mexe com esse desejo pelo poder, esse desejo por Isso. ser maior, por ser mais rico, por ser mais poderoso, por ser mais influente e tudo Agora, um mais. personagem que a gente não falou muito aqui, porque ele se desenvolve mais no final, mas que é a personificação da ganância na história, é o Smaug. Ah, sim. Os diálogos do Smaug, né? Cara, estamos em live, né? Live pode fazer isso. Coloca aqui o Bilbo, quando ele vai chegar pro Smaug, né? Como ele chega. Não, obrigado, ó Smaug, o tremendo. Não vim por causa de presente, só queria dar uma olhada e ver se você é realmente grande, como dizem as histórias, porque eu não acreditava nelas. Aí o Smaug olha para ele, né? Agora acredita? Disse o dragão, de certa forma, lisonjeado, mesmo não acreditando em uma palavra do que ouvia. Os dragões são criaturas tão gananciosas que, mesmo sabendo que é mentira que a pessoa está falando, ele fica todo Todo. feliz, Quer todo, ouvir. todo. Ele quer. Vai, fala, isso. Eu sei que você quer me elogiar, fala. São muito soberbos, cara. São criaturas muito soberbas na história. Um outro desenvolvimento. Sabe outro dragão que é muito soberbo, amiguinho? Qual? O, o, o Eugênio do Nárnia. É um dragão que. Ah, verdade. Ele O também é um uso Eugênio. de dragões para ganância, olha só. Só tô O comentando, Eugênio gente. também. Verdade. Tinha esquecido dele, uma boa ponte. Porque a Inglaterra, na cultura inglesa, tem essa pegada de dragões. Por que o dragão, ele é um bicho que pega o tesouro, cuida do tesouro, então ele tá vinculado à ganância. O cara, você tem que ser muito Uhum. ganancioso para peitar um dragão, para ficar com a riqueza dele. E isso vem um pouco também da mitologia nórdica, tem muito disso na mitologia nórdica. Tem um conto da mitologia nórdica, que eu não vou lembrar o nome agora, que é exatamente sobre isso. Então tem um rei, e aí esse rei tá lá na dele, sabe? E aí chega o cara e o rei conversa com o cara e o cara é o personagem. E aí o rei fala assim: então faz o seguinte, vai lá e enfrenta o dragão. E aí quando esse cara chega a enfrentar o dragão na verdade já tá velho e tudo mais. Daí o cara mata o dragão, pega a riqueza do dragão, mas depois o cara vira o dragão. É muito bizarro. Vem um pouco da mitologia nórdica que eu acho que talvez Uhum. tenha sido herdado nessa época vikings e Ah. criação da Inglaterra. E o Pirei. Tolkien, do jeito que Próximo. ele conhece essas coisas, aí ele deve ter se inspirado nisso. Cara, eu queria falar um pouco da sorte. A sorte é um elemento muito Fala. presente no Hobbit, cara. Porque a sorte está muito vinculada à providência, está muito vinculado isso em todo o universo Tolkien. Parece que as coisas acontecem por acaso. No Uhum. caso, o Hobbit ele usa o termo sorte, né? Sorte. Tudo parece que está conduzindo a No tudo acontecer Hobbit, ele daquele usa o termo jeito. sorte, e no Senhor dos Aham. Anéis, ele tem a missão a cumprir. Sim, cara, Beleza.
é muito interessante esses termos, né? O Tolkien ele tem um conceito técnico para isso, mas eu não quero focar no conceito técnico. Eu quero fazer um vínculo com a providência divina. Sim. É muito interessante a gente ver como a história está sendo construída para chegar num fim. Há um fim que tem que ser alcançado. E esse fim não foi determinado pelo Bilbo, é muito importante frisarmos isso. Também não foi estabelecido pelo Thorin, né, o líder da comitiva dos anãos. Não é um fim que foi definido nem pelo Gandalf. O Gandalf não é responsável. Eu acho que o Gandalf conhece o fim, porque ele é uma entidade divina ali no Senhor dos Anéis, no Hobbit, né? Ele é um. Ele seria equivalente a um anjo na nossa cultura cristã. Então a sorte ela vem muito com esse elemento da providência. Parece que há um fim a ser alcançado e Deus estaria por trás ali fazendo com que as coisas acontecessem para esse fim ser alcançado. Então acho que essa é uma das grandes sacadas do Tolkien, botar esses elementos que retrata muito da nossa vida, né? Quantas vezes a gente acontece coisa na nossa vida, a gente fala e pensa, pô, como que isso aconteceu? Não faz sentido isso acontecer, né? E aí tem gente que fala que é sorte, tem gente que fala que é destino, tem gente que fala que é acaso, tem gente que fala que é coincidência. Eu gosto de pensar que muitas das vezes é a providência de Deus, né? É o nosso Deus agindo de forma providencial como aquele que rege a nossa história. Isso. Lembrando que o Senhor dos Anéis e o Hobbit ele não tem o menor objetivo de ser um livro cristão, mas o Tolkien, por ser uma pessoa cristã, ele acaba trazendo alguns elementos que faziam parte, mas ele não é igual umas Crônicas de Nárnia, onde o objetivo do livro era trazer isso. Os Crônicas de Nárnia tinham um objetivo claro, trazer cristianismo de uma forma diferente. O Senhor dos Anéis não, mas tem muito disso. O que mais que a gente tem aqui, amiguinho? Cara, eu acho que da nossa lista do que nós não falamos ainda, eu acho interessante falar da ingratidão dos anãos, cara. Pô, os anãos são muito chatos, cara. Então, entra na ganância deles, né? Cara, não, eu fico impactado lendo o livro. Impactado é uma palavra forte, né? Eu fico Ó, bravo lendo o livro. só quero concordar com uma coisa aqui, tá? A É, Smika, não sei pronunciar correto, Smika, desculpa aí, tá? Eu é concordo esse com Mika. ela. Esse Mika ele não gosta. É, Smika, ah tá, é Smika. Eu não, anãos é esquisito. Eu tô falando porque esse senhor aqui do meu lado me obriga, me ensinou a falar, mas pra mim é anões. É, Anãos é esquisito, velho. É o muito Tolkien, esquisito. o Tolkien quis que fosse assim, pô. A gente tem que Não, respeitar. tudo bem. Os Ah, anãos, cara, só muito que os chato. anãos do Hobbit são chatos também, pô. Os anãos do Hobbit que são chatos. Cara, o Bilbo salva eles. Aí o que que os caras faz? Pô, é só isso que você vai fazer? Ajuda a gente, resolve. Cara, aqueles anãos são um bando de bundão, eles não resolvem São, não nada, fazem nada, né? nada, Não não fazem fazem nada. nada. O Incrível. Bilbo, que só sabe comer e Uhum. fumar, faz mais coisa que aqueles anão, cara. Eles são muito chatos, e aí eu fiquei pensando na questão da ingratidão, né? Quantas vezes a gente também é assim, ou a gente lida com pessoas assim, ingratas, né? Você É. tá lá fazendo as coisas, tá lá trabalhando, tá lá se dedicando e tudo mais, e aí tem aquela pessoa do teu lado enchendo o saco, só falando, pô, faz mais, faz mais, faz mais. Ah, cara, Mas é dá é o sacanagem. povo hebreu no deserto, né, velho? Pois é. Eu tenho a passagem, eu acho que é Josué, Porque. Juízes 1, que fala Ah, assim, e veio uma geração, se ergueu uma geração que não conhecia o Senhor e não sabia o que o Senhor fez no deserto. E aí eu fico tipo, cara, como? Como que Israel deixou? Surgiu uma geração que não conhecia a história do deserto, sabe? Há um desejo, uma necessidade tão grande na continuidade bíblica ali do Pentateuco não, desculpa, gente, do Antigo Testamento, de bater nessa tecla, eu sou o seu Senhor, que te tirou do deserto, que te livrou da escravidão, que fazia isso, porque o povo não enfiava na cabeça desse povo. É um povo ingrato, é um povo que não, sabe? Tem um termo em inglês que é take for granted. Então é um povo que has take for granted. Eles tinham como se aquilo fosse deles, como se eles fossem merecedores. E são os anões. povo chato, cara. É Povo um chato. povo Israel é chato, chato, os velho. anãos são chatos, a gente é chato, cara. Pô,
Enfim, cara, eu precisava comentar isso, porque eu tava relendo o Hobbit, eu fiquei Eles prestando atenção são nas eles são reclamações dos poucos anãos, são os e eu fiquei com personagens ali muita dos raiva, anãos cara. que a gente consegue se vincular, que são legais, e eu acho que o Gimli é um grande salvador da sua raça. Ele é. Ah, o Porque Gimli é ele é um fantástico. personagem que começa chato, e ele vai se transformando na jornada dele, principalmente diante da Galadriel. Filho, inclusive, de um dos companheiros aí do Sim, Hobbit, tá? isso é muito legal. Glóin. Gimli, filho de Isso é muito... Glóin. E o Glói é um personagem legal. O Gandalf tinha total ciência da trajetória quando convocou o Bilbo, então? Eita, pergunta difícil. Não, total não. Como que. Como explicar isso? O Gandalf tinha bom instinto. Cara, não sei se eu chamo instinto. Como explicar? É que assim, ó, tem o Ilúvatar, é o Vocês deus. pediram. Eu vou Segurem, tentar, eu ó. vou tentar, Vamos eu vou assim, tentar, eu eu vou vou fazer o tentar ser seguinte. sintético, eu vou tentar Fala. sintetizar. Ó, Opa, peraí. tem. Ô, faz aí, procure aí no Google para mim uma imagem dos Valar. Procure para mim. Coloca Valar aí no Google. Peraí. Ó, aí tem o Ilúvatar, que é o deus. Aí do Ilúvatar tem tipo os anjos, que são os Pode Valar. ser essa Isso, aqui, ó. aí, ó, pode ser essa aí, pode ser essa aí. Esses Ó, são os os Valar. Valar. São tipo os arcanjos do Tolkien. São criaturas poderosíssimas, tá? Não são deuses, mas são anjos, porque eles foram criados por Ilúvatar. E desses Maiar, desses Valar, Aí, ó, um são esses, ó, deles, os nomes. um deles, que é o Manwë. Cadê o Manwë aí? Esse aqui. Manwë. Não, esse é o Aule. O Manwë. Mandos, Mandos não. Eu não Arome, consigo ler, eu sou Manwë. cego. Esse Manwë, aí, o Manwë. Manwë. Esse Manwë é o Parece rei os dos deuses. Valar. Ok. Ele é o mais próximo do Ilúvatar. Então ele é o único que consegue compreender um pouco mais os desígnios de Ilúvatar. Mas nem ele conhece tudo, porque tem coisa que só Ilúvatar conhece. Mas Manwë conhece um pouco mais do que os outros. E ele compartilha aquilo que o Ilúvatar autoriza. O Gandalf é uma classe abaixo dos Valar. Ele é um Maiar. Então ele tem um conhecimento, mas não é um grande conhecimento. Ele é um Maiar que servia um desses aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui, a Niena, cadê a Niena? Tá aí a Niena? Não tá aqui. Niena. Niena. O Gandalf é um dos servos leais da Niena, Porque tá? todo Que é essa Maiar moça. serve diretamente a um Valar, A um certo? Valar, Isso. isso. E aí a gente tem o Sauron, que é o Maiar que servia ao Morgoth, que era um Valar. Ele servia, ó que interessante, ele servia Não antes é o isso? Aule e ele vai trair o Aule para começar a servir o Melkor. Esse, o É Aule. toda uma tramóia. Ele Ah, servia o legal, Aule antes. E o legal. Saruman também servia o Aule, que também depois vai se voltar para a maldade. Então Gandalf ele não conhecia tudo, mas ele tinha uma noção do que precisava acontecer. E ele tenta. A missão do Gandalf, do Saruman, do Radagast e dos Magos Azuis, que são as 5 criaturas que vão para a Terra-média, é ajudar as criaturas da Terra-média a alcançarem os seus propósitos. Então eles conhecem um pouco desses propósitos e ajudam essas criaturas a chegar lá. Tá? Então eles não conhecem completamente, mas eles têm uma noção do caminho para ajudar as criaturas a chegar lá. Acho que essa seria uma explicação mais rápida. Tentei ser rápido. Tentei, eu juro. Ele é quase um profeta. Ele tinha contato, mas nem tanto. Vamos lá. É... Gente, então, encaminhando para o nosso final, né, amiguinho? Acho que já deu. Acho que a gente já falou de tudo Já isso tem, aqui também, que eu tô vendo aqui na lista. assim, dá para falar de mais coisas? Sempre dá. Mas acho que já deu. A gente já tá aqui há quase 1h30. E, obviamente, a gente pode trazer uns assuntos desses. A gente pode desenvolver mais. Vamos fazer aí, quem sabe, um podcast desenvolvendo a mitologia de Tolkien. Ah, Mitologia de Tolkien. rapaz, você vai me dar 3 horas? Vamos! Com outras lives que não sejam só focadas para o clube de leitura. Quem sabe? Me Você dá 3 decide. horas que eu, Nossa, me dá 3 horas que eu virei faço. programa da Rede Globo. Você Virou. decide. Ligue 0800. Não, tô zoando. Mas deixa aí, comenta aí com a gente se vocês acham que esse conteúdo aí, explorar um pouco essas mitologias é interessante, que a gente traz até outras pessoas para conversar com a gente, que vai ser bom. Mas Isso é aí. assim, eu acho que de Hobbit é isso, não é, meu amiguinho? Cara, isso é uma história muito bacana, muito boa. Se você não terminou de ler, tenta dar um gás aí agora, final de semana, né? Tenta ir até o dia Até dia 31. Isso aí, é E se legal. você tiver algum insight, manda pra gente lá, 2 nerds e Por uma favor. bíblia. Segue a Por gente lá favor. que a gente vai gostar de acompanhar. Isso aí.
Vamos lá, então a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar continuidade à nossa programação, porque a gente tem alguns recadinhos sobre o Clube de Leitura para vocês, alguns recadinhos para o próximo mês. Amiguinho, qual que é o próximo livro? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter. Ixi, Eu... aí. né, eu não sou lá muito fã de Harry Potter, mas eu vou deixar as minhas Você é um críticas para Harry herege, Potter herege, para herege. depois. Você é um pecador, mal Harry Potter, amado. aí, para, vamos lá. O que acontece? Depende da versão que você pegar, ele vai ter vários tamanhos, mas ele tem mais ou menos o tamanho do Hobbit. Na versão mais recente aí, tá indicando até 200 páginas, então ele é para ser Ah, de mas a boinha. letra é maior, né? A E a letra é leitura é mais maior. leve. Apesar do Hobbit ser infantil, a leitura de Harry é mais leve. Só li umas 4 vezes. O Gabriel tá pronto pro mês que vem. Delícia. Vamos lá, fala, Salles, my boy. Então, gente, como é que vai funcionar agora para a gente fazer um acompanhamento junto da leitura? A gente vai seguir a uma maratona. Olha que bonito, meu amiguinho. Olha que bonito. Maratona.app. Você fez uma imagem aí pra nós? Maratona. Eu tenho um site aqui, meus amigos. Apresento-lhes maratona.app. Qual que Ah, é a você já ideia? fez. Não, eu Gente, tenho isso o não tinha meu. hoje à tarde. Ele conseguiu gerar em instantes isso. Isso daqui é um. Isso. Vamos lá, gente. Maratona.app. Qual que é a ideia? Você que é Tem até o assíduo na cronograma sua já. leitura. Não, isso daqui é minhas leituras do ano. Ai, que lindo. É. Você provavelmente tem um ritmo de leitura e gosta de anotar quanto que você leu, o que que você leu. E talvez você Eu use o anoto. Scooby para fazer isso. Eu uso o Scooby. Eu uso o Mas Notion. eu conheço. O Notion precisa de mais empenho, né? Não, mas eu vou usar isso aí agora. O Gostei. Maratona, ele é um app que ele faz o quê? Ele pega informações lá do Goodreaders, que é um site americano de rede social de leitura. E aí, de uma forma muito simples, você pode organizar as suas leituras no maratona.app. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês rapidamente. O que você tá Aqui lendo eu aí? tenho as minhas leituras de 2021, todas as leituras que eu fiz em 2021. Aqui eu tenho todas as leituras que eu fiz em 2022. E aqui eu tenho Oh, as deu leituras que eu bastante em estou 2022. realizando, acho que foram 20 e poucos. Deu bem, deu bem, deu Foi bem, foi bem. bem, foi bem. Deu bem, Considerando, ó, bons aí. eu li todos, mas esse daqui foi o mais importante, né? Foi Não, esse aí é épico. Não, lugar nenhum deve ser legal também. É divertido. É divertido. Bem, É. vamos lá. E aí Ah, aqui eu as tava minhas gostando leituras, de por exemplo. analisar suas leituras. Pois é, tipo, de 2023, eu recomendo para todo mundo essa leitura aqui, tá? Então aqui É você bom. pode fazer. Eu tô em choque. Depois eu te falo, eu tô em Você vai me choque. emprestar depois esse livro? É Kindle, é Me e-book? empresta teu Kindle, eu te dou o meu daí. Tá bom. Nossa, muito em choque. É muito diferente da série, gente. Eu já falo, é muito diferente da série. Vamos lá. Então aqui você pode fazer uma anotação diária das suas leituras, o que vai gerar isso daqui, ó. Você vai ter um calendáriozinho dos dias que você leu e o que você leu. Isso é muito legal, para quem tem tique de organização, é muito legal. Mas mais do que isso, a gente tem aqui leituras coletivas. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar na leitura coletiva dos dois nerds e uma Bíblia de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Olha que lindo! E se Olha você que já leu maravilhoso! 4 vezes e quiser ler uma quinta, ou mesmo que você não queira ler, mas vai participar da live, coloca lá Você que você tá coloca lendo. lá. Coloca Por que você é quê? Porque a leitor gente de vai Harry ter aqui, ó, Potter. todos os participantes dessa leitura coletiva, né, do nosso clube de leituras vão aparecer aqui. E aí, conforme você for fazendo, ó, você clica em histórico, você adiciona um histórico de leitura. Ele vai te dar o dia, você vai colocar ali ou o número de páginas ou a porcentagem. No caso, esse livro está registrado com 280 páginas. E olha que legal. Você vai indicar de 1 a 3 sentimentos que a leitura daquele dia te gerou e você pode fazer um comentário. Então, conforme você for lendo, você for tendo dúvidas ou gerando insights, você já pode preencher direto aqui e você cria o seu histórico de leitura. Então, eu estou lendo um livro de teologia normal. O livro tem aqui, você pode fazer as suas anotações do livro no aplicativo e no site, né? Qual que é esse site mesmo, Beto? Maratona.app. A gente vai estar usando ele. E eu aguardo vocês aqui, tá? Mas tem um link específico para você acessar a nosso grupo de leitura. E esse link vai ser disponibilizado no nosso Instagram. A gente vai deixar disponível para todo mundo
Aí, Mas, para quem vai para entrar pelo aqueles que já YouTube, quiserem, para aquele tá que no vai entrar chat. pelo, para aquele que vai entrar pelo YouTube depois, importante lembrar, tem que ter uma conta na Twitch, né? Isso, o Para quem site tá vai vinculado à assistir pelo Twitch. YouTube. Exato. Tanto que o meu já puxou aqui, Roberto MCF, que é a Twitch que estamos acompanhando as coisas hoje. Dá até para fazer live de, de leitura aqui. Então é isso aí, minha gente. E aí a gente já tem datas, amiguinho. Período de leitura do dia 28/1, que é amanhã, se você já terminou o livro, ao dia 24/2. Porque dia 24/2 é a última sexta-feira de fevereiro e teremos nova live do Clube de Leituras. Você vai estar aqui, amiguinho, nessa live? Estarei aqui. Vou Estará colocar aqui? na minha agenda já, inclusive. Oh, cara, eu estarei aqui também. Estaremos aqui para falar de Harry Potter e vamos tentar nos manter na Pedra Filosofal, né? Mas é Firmes e difícil. fortes. Para Firmes nós e que já fortes. lemos os 7, é desafiador, mas tentaremos. Né? É isso então, minha gente. Encerramos? Encerramos. Galera, muito bom estar aí com vocês. Quem não viu nosso podcast, saiu hoje podcast sobre Sobre bons começos. Não, não começos. sei se é esse o nome do episódio, mas é sobre Começos começos. marcantes, mas bons Isso começos. aí. E aí, sabe o que me fez pensar? Ah, Se a gente falou sobre bons começos, a gente tem que falar sobre bons finais. sim, Não é dezembro, né? mesmo? Hã? Dezembro, né? Dezembro? Dezembro, final de ano. Falar de bons finais. Rapaz, ó, Marcado, então. bons No final começos. desse ano vai ter que ter um bom um podcast sobre bons finais. Eu aproveitei tanto esse podcast, cara, que eu usei como base do meu sermão do último domingo. Falei sobre bons começos também. Olha aí, ó. E assim a gente vai indo, rapaz. É isso. É maravilhoso. É isso. Mas assista o nosso podcast, ouça o nosso podcast. Particularmente, gostei muito do nosso episódio de hoje. Tem episódios, apesar de ser eu e o Beto falando, tem alguns episódios que marcam um pouco mais. E eu gostei muito da nossa produção de hoje. Legal. Gostei muito da edição do meu amiguinho também na parte de som, ficou muito top. Eu tento. Vale a pena. Eu me esforço. Vale a pena. São 50 minutos que eu acho que vocês vão curtir bastante. Segue a gente lá no Dois Nerds e uma Bíblia. Comente, compartilhe, ajuda a divulgar o nosso trabalho. E Também. até o próximo Clube de Leitura. Olha lá que bonito. E segue também os nossos parceiros, nossos amigos do coração, Ovelhas Elétricas, que está aqui acompanhando a gente com uma presença ilustre, que também fala de cultura pop e teologia. Eu vou fazer essa propaganda Inclusive gratuita. tá numa série sobre a Pixar muito boa. Não vi completa ainda, mas muito boa. Boa. Vale a pena acompanhar, hein? Os caras lá Então é manjam isso. das coisas. Gente, beijo, obrigado. A gente se Falou. vê nas próximas postagens.